Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E com décadas e mais décadas aí de histórias em quadrinhos, se tem uma coisa que os leitores estão muito acostumados, é ver morte e ressurreição uma atrás da outra dos seus heróis e vilões favoritos. É uma prática comum. Até mesmo personagens que ficaram décadas aí mortos, eles acabam tendo um jeito aí de voltar. E como é o caso de dois personagens importantíssimos para a saga de hoje, o Flash Barry Allen e principalmente o Lanterna Verde Hal Jordan. E como vocês já viram aí no título, hoje é dia então de saga completa aqui no canal, e nós vamos contar a história então da HQ Noite Mais Densa. Tudo isso então depois da abertura. E galera, você já sabe, né, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já deixa o seu bate-like e também o seu bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos então aqui no YouTube. Ainda mais quando é um vídeo aqui de saga que dá bastante trabalho, então não custa nada, deixa o seu likezinho e comenta aqui embaixo se você já tinha lido ou não conhecia essa saga. Essa saga aqui é bastante famosa então por trazer vários heróis e vilões aí que já tinham morrido aí ao longo dos anos na DC. E essa saga, então, ela teve consequência em mais de 30 títulos diferentes na época que ela estava saindo. Essa saga, então, ela saiu entre 2009 e 2010, e nós vamos focar, então, principalmente na história principal e alguns tie-ins ali que são bastante importantes para a trama principal. Dito isso, então, bora pra saga. Parte 1, O Escurecer. A história se abre num cemitério em Gotham, onde encontramos Hal Jordan. Ele está ali lamentando a morte do seu amigo Batman. Embora eles tinham tido suas diferenças, Hal e Bruce ainda eram amigos. O Lanterna logo recebe a visita do Flash Barry Allen, que estava tomando conta de alguns crimes na cidade. O velocista havia voltado à vida recentemente, então ainda se sentia perdido com algumas mudanças. O que o Hal entende, já que também passou por isso após ser morto quando foi possuído pelo Parallax. E aqui, a título de contextualização, a morte do Barry tinha acontecido então na saga lá da Crise nas Infinitas Terras, e já do Hal aconteceu na saga Crepúsculo Esmeralda. Na ausência do Barry, muitos aliados haviam partido, como o Aquaman, Ronnie Raymond, um dos componentes do Herói Nuclear, e o Caçador de Marte. Então, de fato, o mundo agora estava muito mais sombrio do que quando Barry partiu. Os dois então vão embora, mas mal sabia que havia algo na espreita, esperando o momento de agir. Logo, a figura misteriosa sai das sombras. E enquanto viola a cova do Bruce Wayne, ele anuncia: a noite mais densa está por vir. Assim ele se revela. É o vilão Mão Negra, agora com a aparência zumbificada e um anel de lanterna negro no dedo, enquanto grita: os mortos se levantarão. E a gente já começa assim essa saga, sem muita enrolação não. Enquanto arranca o crânio do túmulo do Bruce, o Mão Negra fala sobre como a morte é a única certeza, e que não importa o poder ou a força, ninguém escapa dela. 24 horas se passam, e no dia que marcaria a morte do Superman antes de seu retorno, um feriado dedicado aos super-heróis falecidos se tornou algo comemorado por todos. Em Cold City, os Lanternas Verdes passam voando em honra a seus companheiros caídos, e isso se repete em todos os lugares. Vemos o Superman, o Professor Stein, que é a outra metade do Nuclear, os Jovens Titãs e até mesmo a galeria de vilões do Flash, a Sociedade da Justiça Mera e Aqualad, e finalmente chegamos no Alfred, que ao entrar no cemitério, vê que a cova do Bruce foi violada. E enquanto vemos o Alfred então completamente desolado, nós partimos para a Sala da Justiça, onde o Flash e o Lanterna Verde estão conversando. Os heróis estão num necrotério secreto debaixo da Sala da Justiça, que armazena os corpos dos supervilões que acabaram morrendo. O Flash está ali se atualizando e vendo o que aconteceu enquanto ele estava preso na força de aceleração, chegando ao ponto de perguntar ao Hal quais heróis haviam falecido nesse meio tempo. Relutantemente, o Lanterna faz uma projeção de todos os heróis caídos, o que abala o Barry, e com razão. É então que eles são surpreendidos por uma mensagem de holograma do Alfred, os notificando do ataque à cova do Bruce. A história então corta para Oa, onde os Guardiões assistem a Guerra dos Lanternas começar, exatamente como visto numa profecia. Mas algo estranho começa a acontecer, já que no meio da batalha, uma quantidade absurda de anéis negros começam a aparecer. É então que um dos Guardiões repetidamente ataca um companheiro, mordendo seu pescoço, como um zumbi. Ele estava infectado por algum vírus e, se mostrando absurdamente poderoso, começa a detonar os outros que estão ali. Enquanto isso, os misteriosos anéis começam a aparecer em toda a parte do universo.
indo até o corpo de vários heróis mortos, que logo ressuscitam como zumbis Lanternas Negros. E simultâneo a tudo isso que está acontecendo, o Lanterna e o Flash examinam todo o cemitério que o Bruce estava enterrado, mas repetidamente são surpreendidos por um caçador de Marte Lanterna Negro. A história então vai para a casa do Gavião Negro, que conversa com a Mulher Gavião, quando são repetidamente interrompidos por versões zumbis do Homem Elástico e sua esposa Sue. Uma sangrenta batalha toma forma, enquanto os Lanternas Negros conseguem matar a Mulher Gavião e ferir gravemente o Gavião Negro. Por fim, os vilões usam seus anéis para sugar a energia dos dois, assim aumentando seus poderes de pouco em pouco. Pessoal, temos aqui já as primeiras vítimas dessa saga. Em sua casa, Ray Palmer, o Átomo, recebe uma ligação de telefone do seu melhor amigo, o Gavião Negro, que pede que eles se encontrem para uma conversa. Mas sabemos que é uma armadilha, e o Gavião já está tomado pela energia dos Lanternas Negros. Em Gotham, a Bárbara e o comissário Gordon conversam no topo da delegacia de Gotham, quando o Lanterna Verde subitamente cai sob o bate-sinal. Enquanto isso, o vírus continua se espalhando e se tornando mais poderoso, enquanto heróis e vilões renascem por todos os cantos e causam ainda mais problemas. O próprio Aquaman renasce, trazendo consigo Atlantes mortos que atacam Mera e o Aqualad, enquanto o Desafiador também é trazido de volta à vida como um Lanterna. Após ele, o próximo é o Espectro, que, enquanto enfrenta a Liga da Justiça Sombria, diz que o Hal Jordan, por ter conhecido a morte, pertence a ele. E falando dele, nós voltamos então para a delegacia de Gotham, para darmos continuidade naquela confusão que estava acontecendo. O Lanterna explica a situação, enquanto o Flash mantém o Caçador de Marte ocupado, chegando a pedir o carro do Jim Gordon emprestado. No farol que já foi o lar do Aquaman, a Mera e o Aqualad continuam a batalhar bravamente, mas nada parece suficiente e o Aqualad se torna o próximo a ser dominado. E vendo que não tem a menor chance, a Mera começa a fugir. A batalha do Flash com John Jones continua, enquanto Barry prepara tudo para a chegada do Lanterna. E isso tudo era uma armadilha, e ao arremessar um carro com vários químicos misturados, o Caçador de Marte é atingido por sua fraqueza, o fogo. Lutas e confrontos por todo o universo da DC tomam proporção, enquanto o Lanterna e o Flash tentam entender o que está acontecendo, mas eles não têm tempo para isso, pois o Caçador de Marte ainda estava de pé. E ele trouxe amigos. E aqui é importante lembrar também que a história está deixando bem claro que a cada pessoa que é morta e dominada por essa energia dos Lanternas, o poder de energia dessa tropa, ela só aumenta. Então a coisa tá bem feia. Os dois heróis começam a lutar lado a lado contra seus velhos aliados, enquanto alguns deles falam sobre como eles estavam conectados. Afinal, tanto o Hal quanto o Barry já estiveram mortos em algum ponto. Em meio à batalha, o Flash tenta remover o anel dos hospedeiros, mas não funciona, já que eles parecem estar fundidos, estão juntos. É então que o Átomo aparece, saltando para a batalha ao resgate de seus amigos. Ele diz que conseguiu dar uma analisada no anel do Lanterna Negro do Gavião, e afirma que é completamente diferente de qualquer outro anel das tropas dos Lanternas. O anel ele parece algo parasitário, algo orgânico. Enquanto isso, na Sala da Justiça, o novo nuclear analisa tudo o que está acontecendo através de vários monitores. Quando então ele é atacado pela Mera, que o confundiu como um nuclear zumbi, mas logo eles esclarecem tudo e formam uma aliança. Eles sabem agora que os mortos eles estão voltando então de uma forma corrompida, como esses lanternas. Contudo, o que eles não sabem é que debaixo ali da Sala da Justiça, e que a gente já viu numa cena anterior, tem aquele necrotério com diversos corpos lá de super vilões. Em Gotham, a situação parece piorar a cada instante. O trio de heróis tenta fugir dos inimigos, mas não tem muito sucesso, quando de repente uma ajudinha chega. É uma tropa de lanternas diferente de qualquer uma já vista. E eles, com seus incríveis poderes, conseguem dar cabo dos Lanternas Negros ali presentes. Esses lanternas conseguem dar conta do recado, logo em seguida teletransportando os heróis para a Sala de Justiça, onde a Mera e o Nuclear estão. Agora, com tempo para descansar e conversar, a líder da tropa se apresenta como Índigo 1, e seu grupo é a tribo Índigo, que seria equivalente aos Lanternas Índigo. E meio que a gente pode chamar eles então de Lanternas Roxos. Assim, Índigo esclarece as coisas. No início havia apenas escuridão, até que a luz reinou pelo que parecia ser uma eternidade. Os lanternas foram criados, os vermelhos sendo a raiva, o laranja sendo a avareza e o amarelo o medo, e o verde sendo a força de vontade e o equilíbrio, o azul a esperança, rosa o amor e finalmente o índigo, sendo a compaixão. E a tropa dos Lanternas Negros então sendo a ausência de vida, a morte. Era o que havia no começo antes de tudo.
Mas agora a escuridão estava lutando de volta. A única forma de vencer esses lanternas é com a luz branca, e está sendo produzida apenas com a soma das luzes de todos os lanternas. Assim, o Flash e o Lanterna conversam a fundo e resolvem bolar um plano de defesa enquanto os Lanternas são recrutados. Mas antes de qualquer coisa, os Lanternas Negros aparecem e atacam o grupo, chegando a matar a Gerina, que era a outra metade do novo nuclear. Eles sabem que estão acima de uma mina de ouro, então não demora muito para que mais Lanternas Negros surjam. Os caídos vilões da Liga da Justiça agora estavam de pé novamente, e em breve o poder deles estaria no nível máximo. Parte 2, o cair da noite. E agora, nessa etapa aqui da história, a missão era muito simples. Os heróis deveriam então segurar as pontas, enquanto a Índigo 1 e o Lanterna Verde vão atrás então para reunir os outros lanternas, as outras tropas. É um plano bem facinho, não vai ter nenhum problema. O Flash se vê cercado de uma enorme onda de inimigos, mas logo vemos que o nuclear atual conseguiu unir sua mente com o nuclear zumbi, temporariamente, tomando controle e dando um problemão para os Lanternas Negros. Mas isso não dura muito, e logo o nuclear Lanterna Negro consegue recuperar o controle. Agora, sem chances de luta, o Átomo tem uma ideia. Ele disca 190 no telefone, em seguida encolhendo o grupo de heróis e os levando para dentro da linha telefônica, onde eles são teletransportados para a central da polícia. E esse momento aqui do uso do poder dele foi muito bom. O caos nas ruas continua, enquanto os heróis tentam dar conta do que conseguem. O Flash tem um plano. Ele sabe que a luz dos lanternas é a única coisa efetiva contra os inimigos. E já que o Hal está ocupado, eles precisam encontrar Alan Scott. O Lanterna Alan estava em Manhattan, batalhando ao lado da Sociedade da Justiça, que logo recebe uma mãozinha do Átomo e da Mera. O Flash então corre ao redor do planeta, ajudando antigos aliados e amigos enquanto os conscientiza da fraqueza do inimigo. Sim, os lanternas são mais efetivos, mas as luzes, de forma geral, também os enfraquecem. O Lanterna Alan Scott se mostra extremamente poderoso quanto os Lanternas Negros, desferindo uma poderosa rajada de luz que dá cabo de vários de uma vez. Mas os problemas não param de vir, pois ao chegar no cemitério de Metrópolis, o Mão Negra consegue dominar também os falecidos membros da Sociedade da Justiça. A batalha continua, e os Lanternas Negros se tornam progressivamente mais poderosos, chegando cada vez mais perto dos 100% de poder, até que isso acontece. Com 100% de poder, a bateria dos Lanternas Negros finalmente conclui seu propósito. O Avatar da Morte e da Escuridão, Necron, havia retornado. E agora aqui é bom entrar então no ramo dos tie-ins aqui ao longo dessa saga. E é bom lembrar que toda essa saga da noite mais densa acontece numa noite. Então a justificativa da gente ainda não ter visto grandes heróis mesmo de peso da DC até o momento aqui na saga, isso se deve ao fato deles estarem ocupados então lidando com os problemas causados aí por esses Lanternas Negros. O Superman, Superboy e Supergirl todos passaram por maus bocados, já que diversos demônios de seus passados haviam retornado literalmente do dia para a noite. Kal-El e Connor tiveram que lidar com um pirata psíquico, e com Superman Lanterna Negro, que era o Superman da Terra 2 após ter sido dominado, o que resultou aqui no visual icônico dele. Enquanto a Kara enfrentava seus ancestrais e parentes de Krypton, trazidos também de volta à vida. Já no núcleo ali da Bat-família, todos os aliados ali do Batman estavam tentando descobrir o mistério por trás lá do roubo do corpo do Batman. O Batman Dick Grayson, o Robin Damian Wayne e o Robin Vermelho Tim Drake tiveram uma noite bem complicada, porque simultaneamente eles tiveram que lidar com a investigação enquanto diversos vilões falecidos voltavam à vida, sem contar com um desafiador batalhando contra o domínio do Anel Negro e os pais do Dick voltando para atormentá-lo. Mas enquanto esses núcleos aí da DC então estavam resolvendo seus problemas, a missão então principal lá dos Lanternas para acabar com essa ameaça ela continuou. Agora agrupados, os representantes de cada tropa dos Lanternas se reúnem no setor 666. A suposta localização da bateria dos Lanternas Negros. Santo Andarilho, Sinestro, Hal Jordan, Atrocitus, Safira Estrela, Índigo 1 e Lar Freeze, lado a lado, cada um recitando o próprio juramento numa cena linda aqui demais. Eles então se preparam para ir ao ataque da bateria, mas ela não está ali, pois, como nós já vimos, ela está na Terra. O Flash faz o que faz enquanto está sozinho, mas as suas chances são baixíssimas. Ou seriam se o Flash Wally West não aparecesse para ajudar. Como o Wally diz, ele não tem uma tropa dos Flash, mas definitivamente ele tem amigos. Vemos o Superman e a Mulher Maravilha liderando uma equipe com conhecidos aliados ao auxílio do Barry. Já na luta da Sociedade da Justiça, as coisas não dão muito certo, já que em meio à batalha,
o Átomo e a Mera são levados para dentro de um dos anéis dos Lanternas. Os heróis batalham lado a lado, enquanto a Columba consegue usar uma poderosa luz que dá conta de vários zumbis ao mesmo tempo. Por outro lado, Donna Troy havia sido mordida, e agora começa a sentir alguma transformação. Os Flashes tentam atacar os Guardiões que flutuavam acima da bateria, mas não dá muito certo. Por sorte, os Lanternas aparecem ao resgate. Índigo 1 os lidera, dizendo que é a bateria que eles têm que focar, já que se ela for destruída, tudo será resolvido. Os Lanternas a seguem, combinando as suas cores para formar um raio de luz branco, mas que não tem muito efeito. Já os vilões reagem de uma forma diferente. Com o crânio do Bruce Wayne ali, eles reanimam o Batman. O Bruce zumbi ocupa o hall enquanto vários anéis negros voam pelo campo de batalha, começando a dominar uma grande quantidade de heróis. Agora o jogo havia virado, e a Liga da Justiça, ao que parece, está sob o comando de Necron. E nessa cena a gente não tem só os membros qualquer aí da Liga da Justiça. Hal e Barry também estavam prestes a serem engolidos por essa energia. Afinal, ambos já haviam morrido. Anéis negros os perseguem em super velocidade, mostrando ter algum tipo de conexão com eles. Mas o Flash tem uma ideia. Com Hal na carona, o Barry corre rápido o suficiente para viajar 2 segundos para o futuro. E isso funciona. A conexão desses anéis com eles é rompida. E aí a gente volta então para dentro de um dos anéis, onde encontramos o Átomo e a Mera em apuros, quando de repente o Desafiador aparece para ajudá-los. Ele avisa que eles precisam escapar e avisar os outros, pois ele sabia de algo. Todos os Lanternas Negros do universo estavam indo em direção à Terra, e eles acabam saindo diretamente na frente da Mulher Maravilha Lanterna Negra. A Rainha Mera enfrenta a Princesa Diana. E a gente pode notar nesse momento aqui do quadrinho que a Mera ela tá bastante brava. E guarda essa informação porque vai ser importante. Eles sabem que a única coisa poderosa o suficiente para derrotar Necron é a luz branca da vida, a combinação de todos os lanternas. Mas apenas um representante por tropa não é o suficiente. É então que um dos Guardiões mostra ter a habilidade de duplicar o anel do Lanterna Verde, agora sendo ele próprio um Lanterna também. Não só isso, como ele também consegue duplicar os anéis de todos os lanternas ali presentes, assim os lançando em busca de novos portadores. O Barry é escolhido pelo Anel Azul, da Esperança, o Lex é escolhido pelo Laranja, da Avareza, o Espantalho é o escolhido do Amarelo, do Medo, e o Átomo é o escolhido do Índigo, a Compaixão. A Mera então é escolhida pelo Anel Vermelho, a Raiva, e finalmente ela consegue superar a força da Lanterna Negra, Mulher Maravilha, que é escolhido pelo Rosa, o Amor. Agora, contando com esses novos lanternas, os heróis podem então começar a verdadeira batalha. Parte 3, o Amanhecer. Mas mesmo aí com esses novos lanternas, nada disso impede o plano aí dos Lanternas Negros. E eles parecem fazer aqui um tipo de ritual nesse momento da HQ, marcando o símbolo no chão enquanto levam os Guardiões até a bateria, preparando seu sacrifício. Enquanto isso, todos os lanternas ali unem suas forças para enfrentar Necron, mas as coisas não parecem ser diferentes dessa vez, e o seu poder ainda parece inabalável. Quem também está ali é o Mão Negra, o responsável pelo começo de tudo, atacando todos os lanternas até ser interrompido pelo Espantalho, que parece finalmente ter encontrado aqui o seu propósito. Mas é o Lex Luthor que o interrompe, e agora completamente dominado pelo egoísmo e a ambição que o seu anel amplifica, ele rouba o anel amarelo do Espantalho e começa um ataque contra os heróis. Contudo, os Lanternas Negros, vindo do espaço, não param de se aproximar, cercando o Lanterna John Stewart, no que parece ser uma batalha de 1 versus 1 milhão, até que os reforços chegam, todas as tropas unidas como uma só. E, gente, aqui a gente tem uma página dupla que realmente é muito bonita. Pô, todas as tropas de lanternas ali reunidos é muito massa mesmo. Alianças improváveis se formam e inimigos se tornam aliados, todos lutando contra um inimigo em comum, a morte. Na Terra, os jovens titãs notam algo na batalha. Parece que há algo dentro da bateria dos Lanternas Negros, ou melhor, alguém. O Necro consegue concluir o sacrifício do Guardião, enquanto Luthor atrapalha os heróis. E arrancando seu coração e o colocando no símbolo no chão, o ritual parece ter sido completado. Uma força completamente branca surge do chão. Um ser alienígena com lindas asas feito completamente por luz. Essa é a entidade, o início de tudo, a primeira vida que foi criada e a energia que une tudo que está vivo. E esse aqui era o plano do Necron. Era concluir esse ritual e trazer essa força aí, para que então ele pudesse matá-la e assim eliminar qualquer vida então no universo, de uma só vez.
E tem um motivo de por que essa guerra então ela está se concentrando na Terra, porque foi aqui onde essa entidade ela nasceu. Pois é, o planeta Terra então foi o lugar com a primeira vida aí do universo. Isso é algo que os Guardiões ocultavam desde o começo, o que enfurece o Sinestro. Afinal, foi uma mentira mantida por tempo demais. Mas eles não têm tempo para brigas, e o Hal Jordan parte voando em direção a essa entidade, mas o Sinestro barra, dizendo que aquilo é uma missão para ele. Aquele é o seu dever, e ele irá provar o seu valor. O Sinestro então abraça a entidade e se junta à sua luz, assim se tornando o primeiro Lanterna Branco. O Sinestro ele acaba se mostrando poderosíssimo, atacando o Necron com uma luz mais poderosa ainda, a luz da vida. E ele até acaba arrancando o coração do vilão. Mas essa saga não acaba por aqui, porque assim que ele morre aqui, fazendo umas aspas, o Necron ressurge no corpo de uma outra pessoa. O Necron, na verdade, é uma ideia, é um conceito muito além do físico. Ele é a própria morte. Mais lanternas negros aparecem, os números continuam subindo, e nada parece o suficiente, nada parece o parar. Mas, felizmente, um reforço chega. Todos os lanternas do universo juntos, lado a lado. Eles unem seus poderes para atacar Necron, quando de repente o Desafiador toma conta do corpo do Guy Gardner para se comunicar com Hal. Ele diz que descobriu a fonte de tudo, é o Mão Negra. Ele é a porta entre a existência e Necron, e se o Mão Negra for parado, Necron perderá suas forças. Mas o difícil é matar alguém que já é a própria morte. O Necron então consegue separar o poder da entidade do Sinestro, que volta a ser um Lanterna Amarelo, dizendo que tudo está sob o domínio dele. Todos que morreram e retornaram foi porque ele permitiu, porque ele quis assim. O que o Hal rebate. O herói responde falando que ele pode ter aberto a porta, mas foram eles que atravessaram. O que o Flash complementa ao dizer que a vida não dá significado a ninguém, mas sim que nós é que damos significado à vida. Todos eles têm uma conexão com a morte, mas essa conexão só pôde existir porque, em primeiro lugar, eles tiveram uma conexão com a vida. E olha, realmente esse discurso é muito épico e inspirador, mas depois eu acho que vem uma parte que consegue ser ainda mais épico que esses discursos aí. Todos os heróis que uma vez morreram, agora estão usando o Anel Branco, todos como lanternas brancos. E eles escolhem então a luz, e assim conseguem consertar, entre aspas, aqui o Mão Negra. Como derrotar alguém que é a morte? Simples, dando-lhe a vida. E assim a porta se fecha e o Necron é enfraquecido. Enquanto isso, descobrimos finalmente o que estava dentro da bateria, que era o Anti-Monitor, o vilão icônico da saga Crise nas Infinitas Terras, e o responsável pela morte do Barry Allen, enfurecido com o Necron por tê-lo aprisionado. E assim, por fim, os Lanternas Brancos derrotam o Necron e usam a luz então contra a noite mais densa. Mas essa saga aqui teve consequências. Toda essa explosão aí da luz da vida, combinada ainda com a morte do Necron, com certeza então teve aqui suas repercussões. Vários heróis e vilões que estavam mortos, todos retornam à vida mais uma vez, agora purificados. Amores que haviam separados se unem novamente, amigos se reencontram, sucessores são apresentados a seus antecessores. Momentos clássicos e hilários que há muito tempo não aconteciam, como o Flash derrubando o Capitão Boomerang com um só soco. Mas nem tudo são flores, porque alguns heróis foram danificados com isso, como o Desafiador, que perdeu seus poderes ao voltar à vida. Assim, os Lanternas finalmente concluem a profecia e vão embora, com os Índigos chegando a levar aqui o Mão Negra junto a eles, para ensiná-los sobre compaixão. A noite finalmente acaba e o sol ilumina o cemitério de Gotham, enquanto o Hal e o Barry conversam, assim como no começo da história. Eles estão de frente ao túmulo do Bruce, discutindo sobre como quando o Batman foi ressuscitado, que ele era apenas uma marionete, uma espécie de casca, e não o verdadeiro Bruce. E além disso, ele não apareceu quando todos os heróis retornaram. O que só pode significar uma coisa: de fato, o Batman estava vivo. Só não sabemos onde, ou melhor, quando. E sim, assim como acontece em muitos momentos dos quadrinhos, o Batman nunca tinha morrido de fato. O que aconteceu foi que quando ele foi acertado lá pela sanção ômega do Darkseid, o Bruce acabou sendo enviado de volta ao tempo. E tudo isso teria repercussões e seria contado então na saga do retorno de Bruce Wayne. Só que essa é uma história para um outro momento aqui no canal. A história então se encerra, enquanto vemos que em algum lugar, longe dali, uma bateria de Lanterna Branco havia sido encontrada. E galera, essa foi então a saga da noite mais densa. Foi um dos grandes clímax então na fase do Geoff Johns então na DC. A gente vê vários tipos de lanternas se reunindo e claro, muitos heróis e vilões que tinham aparecido ao longo das décadas aí da DC. É uma saga que muita gente pode ter alguma ressalva em relação à história, mas de fato não tem como dizer que ela não é épica, né? Porque realmente ela tem grandes momentos aqui e repercussões no universo da DC.
E além disso, ela deixa uma pontinha solta ali para uma saga que viria depois, que é o Dia Mais Claro. Então até deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente resume também essa saga aqui no canal. E galera, essa foi então a saga da Noite Mais Densa. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificação para saber sempre quando tem novo vídeo aqui da Batcaverna. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.